Então, agora nós vamos passar para Upper GI, vamos para cima, e eu vou pedir, então, para o Dr. Ricardo Carvalho falar um pouquinho sobre os estudos que ele identificou como mais importantes em câncer de pâncreas e vias biliares. Obrigado aí pela presença de todos. Eu separei, Fábio, 3 estudos, 2 de pâncreas, tá? E um estudo de vias biliares. E se houver tempo, eu posso ainda falar um pouquinho sobre 2 estudos de HCC brevemente. Então, o primeiro estudo de pâncreas é o SWOG 1505, um estudo de fase 2 há muito tempo esperado, um estudo de fase 2 randomizado. Ele incluiu 147 pacientes com tumor de pâncreas ressecável, de acordo com o critério do NCCN. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia desses 2 regimes como tratamento perioperatório. Então, esses pacientes foram randomizados para o braço A, FOLFIRINOX por 3 meses, pré-operatório, cirurgia e depois mais 3 meses de FOLFIRINOX, e no braço B, Genzai Abraxane, perioperatório, né, também pré-operatório por 3 meses, cirurgia e mais 3 meses no cenário adjuvante. Então, aqui ele está avaliando apenas a eficácia de um regime versus o outro em termos de tratamento perioperatório. O endpoint primário foi sobrevida global em 2 anos, e partindo já para os dados de eficácia, a gente vê que nenhum dos 2 grupos ele atingiu o valor pré-especificado de 58% de sobrevida em 2 anos, né? No FOLFIRINOX nós tivemos 43% vivos em 2 anos, e no Genzar Abraxane 47%. O que significa que numericamente o Genzar foi melhor, mas eu não posso afirmar que isso foi estatisticamente significativo. Como endpoint secundário, a gente tem a ressecção R0, que ela foi semelhante nos 2 grupos, de 85%, e o que foi mais surpreendente, talvez, nesse estudo, foi a taxa de resposta patológica completa, né? Ela foi de 42% a favor do grupo Genzar Abraxane versus 25% com FOLFIRINOX. E eu confesso que, pessoalmente, eu esperava uma taxa de resposta maior a favor do FOLFIRINOX, né? E outra informação importante que esse estudo trouxe é que, da assinatura do termo até a randomização, quase 30% dos pacientes foram excluídos por progressão, por suspeita de presença de metástase, no caso, né, ou por envolvimento vascular maior do que o inicial. Então, isso reforça a importância de uma revisão no centro de expertise. Então, em conclusão, esse é um estudo que demonstrou que esses 2 regimes perioperatórios são equivalentes no tratamento do câncer de pâncreas ressecável. Partindo para o segundo estudo, o SPAC-5F, esse é um estudo com 90 pacientes com câncer de pâncreas borderline. Ele randomizou esses pacientes em 4 braços, cirurgia upfront, Genzar mais Xeloda neoadjuvante, seguido de cirurgia, FOLFIRINOX neoadjuvante, seguido de cirurgia, rádio e químio, seguido de cirurgia. Todos os braços, eles recebiam quimioterapia adjuvante. O endpoint primário na verdade, foram 2 endpoints primários, taxa de recrutamento e a taxa de ressecção R0 mais R1. O endpoint secundário foi ressecção R0 e sobrevida global. Tá? Com relação à eficácia, o que a gente vê? A taxa de ressecção R0 e R1 foi absolutamente igual, independente se você fez cirurgia upfront ou qualquer tipo de neoadjuvância. Então, ele comparou o braço A com o braço B, C e D, tá? E a ressecção R0 também foi semelhante a esses 2 grupos. Cirurgia upfront, 15% de ressecção R0, e com qualquer tratamento neoadjuvante, 23% de ressecção R0. Entretanto, a análise de sobrevida global em 12 meses, ela foi favorável para a cirurgia, para o tratamento neoadjuvante, com 77% dos pacientes vivos, né, em 1 ano, versus 42% com cirurgia. Um hazard ratio de 0,28 e um P significativo. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que esse é um estudo com muitas limitações, um N muito pequeno, ele é underpowered, né, para a gente avaliar sobrevida e principalmente para avaliar a sobrevida de acordo com os braços de neoadjuvante. Então, a conclusão é que esse estudo fala que a taxa de ressecção e ressecção R0 entre cirurgia e quimio neoadjuvante é a mesma,
favorecendo, né, o braço de tratamento neoadjuvante em sobrevida global. Por fim, o estudo de colangiocarcinoma é um estudo de fase 2, aberto de braço único, que ele incluiu 67 pacientes com colangio intrahepático que tinham progredido a uma primeira linha com a Genzai cisplatina. Todos os pacientes tinham que ter a fusão ou rearranjo do FGFR2. A grande maioria dos pacientes tinham recebido mais do que 2 linhas previamente, tá? E esses pacientes eles receberam o futibatinib, é uma droga oral pan-FGFR inibidora, né, de 1 a 4, e esse estudo ele vai na mesma linha da recente aprovação de um inibidor de FGFR em colangiocarcinoma, que foi o pemigatinib, que foi aprovado pelo FDA recentemente. O endpoint primário foi taxa de resposta, e o que foi demonstrado é que essa taxa de resposta foi de 37%, com 82% de doença controlada. Tá? Essa resposta tinha uma mediana de duração de 6,2 meses. A gente não tem dados em sobrevida global. Tá? Então, como conclusão, esse é um estudo que mostra a eficácia de mais uma opção de uma droga inibidora, né, do FGFR2 nesse cenário de pacientes com colangiocarcinoma. Gemcitabina nab-paclitaxel ou FOLFIRINOX, tentando avaliar qual é o esquema de tratamento perioperatório para pacientes ressecáveis, e a conclusão dos autores que tanto faz. Exatamente. Tanto faz equivalente. Dados de resposta talvez um pouquinho melhores aí para a gemcitabina nab-paclitaxel, maiores taxas de ressecção, enfim, para esse esquema, mas não dá para a gente afirmar qual dos dois esquemas seja o melhor ou o pior para pacientes ressecáveis. E diferentemente do SPAC, né, 5F que você acabou de comentar, que era para pacientes com ressecção limítrofe. E aqui está estudando exatamente a terapia perioperatória versus cirurgia seguida de tratamento adjuvante em pacientes borderline. E, de novo, apesar de um desenho confuso, um número de uma amostra de pacientes bastante baixa, assim, ele favorece a implementação de um tratamento neoadjuvante e perioperatório depois para esses pacientes. Em relação ao colangiocarcinoma, você falou muito bem, acho que o futuro é tentar identificar alvos moleculares potencialmente tratáveis como alvo. O FGFR, o fator de crescimento de fibroblasto, parece ser o mais promissor deles, e essa segunda droga, o futibatinib, assim como o pemigatinib, são duas promessas nesse cenário, né? Então, partindo agora para os 2 estudos que eu separei de HCC, brevemente, a gente não teve grandes mudanças de conduta, tá? Assim como pâncreas, que não houve, nem em colangio nem em pâncreas, houve mudança de conduta, mas talvez reforçar mais realmente essa nossa abordagem, favorecendo a neoadjuvância em pâncreas e favorecendo o tratamento molecular personalizado em colangio. Em HCC, o que a gente teve de interessante que eu encontrei aqui foi um estudo de fase 1B, tá, com 100 pacientes com HCC irressecável, e aqui é a coorte de expansão. Ele avaliou a combinação de pembro mais lenvatinib. O endpoint primário foi taxa de resposta, e o que foi demonstrado foi uma taxa de resposta de 46%, com 88% de doença controlada e a mediana de sobrevida global de 22 meses. Esse é um estudo, evidentemente, muito inicial, que, como eu falei, não vai mudar a nossa conduta, mas é uma combinação bastante promissora, que, inclusive, levou a um estudo de fase 3 que já está em andamento. Tá? Por fim, o último estudo que eu queria comentar é o estudo de fase 3, que avaliou a eficácia do apatinib, uma droga oral que inibe o VEGFR2 na população de pacientes com HCC. Evidentemente, foi um estudo que foi 100% de população oriental, então a gente não sabe se isso pode ser extrapolado para a população ocidental. Entretanto, esse estudo demonstrou que o apatinib foi melhor do que placebo em termos de sobrevida global, com um ganho absoluto de quase 2 meses, uma redução do risco de morte de 22%, e uma taxa de resposta de 10% versus 2%. Então, um estudo positivo que favorece o uso do apatinib nesse cenário de pacientes aí a partir de segunda linha, mas é evidente que a gente tem que ter cautela, porque a gente não sabe se pode extrapolar os dados para a população ocidental. Para hepatocarcinoma, só para colocar em contexto, a gente tem hoje uma tendência
na aprovação dos estudos da combinação dos inibidores de fatores de crescimento de endotélio vascular, os anti-VEGF, com imunoterapia. Acho que essa é a grande promessa. E essas drogas, essas pequenas moléculas, inibidores da tirosina quinase do VEGF, no meu entendimento, elas ficaram um pouquinho para trás dessa discussão, porque a gente tem coisa nova da combinação vindo. E a próxima pergunta é o que a gente vai fazer nas linhas subsequentes. Mas excelente, Ricardo. Acho que esse só quis contextualizar o HCC mesmo, sem grandes novidades na área do hepatocarcinoma.